Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcano. Eu sou o Marcelo Saveneiro e hoje aprenderemos juntos como vencer a timidez e interpretar melhor os seus personagens. Então, sem mais delongas, pegue seus papéis, separe suas penas e vamos direto para a aventura. Esse é um tema muito pedido por todo mundo e eu acredito que muitos podem notar isso de maneira bem abrangente. Que o maior caso que limita a interpretação no RPG é exatamente a timidez. E muitas das vezes a pessoa realmente não sabe interpretar. E hoje vamos ter algumas ideias aqui de como você vai pegar essas dicas e levar para sua mesa, para você elaborar e ser melhor naquilo. Vamos virar exatamente um ator no que muitos chamam de teatro de mesa, né? A primeira coisa que devemos entender é você se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo. Cara, isso é muito importante, de verdade. Comenta também. Porque sem um like aqui embaixo, muitos não conseguem alcançar o vídeo. E sem a sua inscrição, só faz isso, cara. Vai ser melhor pra todo mundo. Então, o primeiro tema que nós vamos pegar agora é como vencer a timidez. E se você sofre desse mal que é a timidez, existem alguns pontos de você tentar entender e vencer ela. Os métodos mais simples que devemos utilizar é saber de onde vem essa timidez e como ela se manifesta. A timidez nada mais é, gente, do que um modo de defesa que o seu corpo engaja, né, com o tempo. Então vamos falar, se você é zoado quando é criança por você ser feio, muitas das vezes você vai crescer elevando essa ideia que você é feio. E isso pode ser algo bem prejudicial em questão, né, de poder falar em público. Muitas das vezes isso faz com que a pessoa se torne tímida e tenha medo. Então o corpo ele age, né, com essa barreira mental. Quando você analisa o seu eu e vê o porquê você se tornou tímido, você deve tomar atitudes que tirem essa timidez. Como assim? É aquele velho ditado de enfrentar seus medos. Por exemplo, eu tinha muito, mas muito medo de me relacionar com qualquer tipo de pessoa em questão de namoro, questão de afetividade. Eu tinha um medo muito grande de chegar ali. E o único modo que eu tive, né, de vencer isso foi exatamente conversar por outros meios. Eu nasci na época que a internet estava tendo uma ascensão, né? Não que eu nasci nessa época, mas grande parte veio disso. Então, muitas vezes o assunto desenrolava pelo Facebook, Messenger, né? E chegava lá na hora, executava a missão. Então, se você tem medo, por exemplo, de ser mestre, cara, o único modo de vencer isso é batendo de frente. É indo, né? Pegando o pessoal e falando, gente, vamos sentar aqui e tal, vou mestrar hoje. Nem que você mestre da maneira mais básica possível, mas você mestrou. Tá enfrentando o seu medo. Se você tem medo de assumir um personagem em determinada situação, porque você acha que as pessoas vão olhar pra você e vão achar que você é estranhão naquilo, cara, faça. Assuma que ali não é você. Um dos exercícios, né, que eu costumava fazer, eu sempre quis me achar o cara em questão de palestra, sempre. Eu, na minha sala, eu queria ser o melhor em questão de apresentar trabalho. Entretanto, eu não escrevia trabalho nenhum. Todo mundo, né, escrevia o trabalho e falou, não, Marcelo, vem aqui pra apresentar com a gente. E eu fazia assim. E os métodos que eu usava eram o seguinte: eu não queria mais andar assim, eu endireitei a postura. Sempre quando eu olhava pra alguém e tal, eu não olhava mais com um olhar mais pra baixo, não, olhava nos olhos da pessoa com um olhar sério, penetrante, sensual. Não sensual não, mas eu olhava com uma visão que a pessoa me olhava com seriedade. Então, se você tem baixa autoestima, é estranho, né, falar baixo autoestima, mas se você tem isso, cara, olhe no espelho todo dia e pode parecer o mais idiota que seja, mas olhe que você não é aquela pessoa comum que todo mundo vê. Que você é um arcano, que você é a diferença, cara. Dá uma olhada no espelho todo dia e veja quantas coisas boas que você faz as pessoas não notam. Viva pra si, não viva pros outros. Pode parecer o mais motivacional possível, mas é o melhor medo de você vencer a timidez. É você olhando pra si e vendo claramente que você é o dono de si mesmo e que as pessoas, né, devem simplesmente seguir a vida delas e você a sua.
E para isso, você tem que ser melhor a cada dia. Então, um dos atos para vencer a timidez é pensar o mais positivo possível, endireitar a postura quando você vai andar, falar, conversar e sempre olhar nos olhos da pessoa, nunca olhar para baixo e enfrentar o medo, como eu disse, né, antes. Então, basicamente sabemos aqui como vencer a timidez e os passos que você vai tomar para isso, né, de pensar positivo e tal. Vamos pensar de outra forma. Vamos agora voltar para o lado da interpretação de personagem. A primeira coisa que você tem que entender para interpretar um personagem é a história dele. Então, você não vai pegar um personagem e interpretar a si mesmo. Você não vai pegar e vai falar assim, não, eu vou pegar essa água e vou beber água assim. Se o camarada realmente é um anão, um bárbaro, ele vai pegar a água e vai beber assim mesmo, entendeu? Ele vai falar mais troglodita, com a voz mais grossa, ele vai xingar o outro, ô, taverneiro, filho... Ele vai seguir essa linha. E você tem que assumir essa postura. Um personagem é distintamente longe do que você é. E você deve assumir ele. Então, tenha ciência do background. E outra coisa, uma dica muito boa, é você ter conhecimento de si. Você, por exemplo, se desafiar em algumas vezes, né? Eu vou narrar esse personagem aqui porque eu não conheço ele, eu não conheço a estrutura dele e eu vou me desafiar. Mas você ter ciência do que é seu limite. E aos poucos você sempre ir, né, avançando nisso. Eu, como vocês sabem, eu sou professor de artes marciais e quando a gente vai fazer alongamento na parede, né, nas pernas, a gente costuma nunca puxar para abrir espacate direto. A gente vê lá, não, aqui tá doendo, tudo bem, a gente puxa mais um pouquinho. E é essa noção que você vai ter. Ah, não, é porque eu quase não falo no RPG. Tudo bem, vamos botar para você falar uma palavra a mais por jogo. Uma palavra a mais já é um progresso. No próximo jogo faz 2, no outro faz 3, no próximo faz 4. Essa é a ideia, você conhecer a si mesmo em limitações e fluir. Deixa fluir, não é você ali, é outra pessoa, é outro personagem, adota isso. A gente vê vários personagens, né? Vários atores, né? E cantores no meio da mídia que eles fazem isso. Tem, por exemplo, a Beyoncé. A Beyoncé fala que quando ela tá no palco não é ela. E ela adota, né, outro nome, ela fala meio que uma entidade lá, que faz as coisas por ela. A gente tem, por exemplo, as drag queens, que na vida comum é uma coisa e quando vai subir no palco é um cara, uma mulher, né, montada de uma forma totalmente diferente do que o cidadão que está ali por trás realmente é. Quando você vai usar uma pessoa comum, ela vai ter um prefixo, quando ela está lá montada vai ser outro prefixo. Feminino, não é mais aquilo. É isso que você tem que ter noção. Sentou na mesa, não é mais você. Entendeu? Sentou ali, você é Rain Fossway, o monge, você é Ragnarok, o bárbaro. Você sentou na mesa, você é Arthur Pendragon, o clérigo, e por aí vai. Uma das coisas também que vocês têm que entender é, cara, dá uma olhada no máximo possível de séries, filmes e livros. Porque quanto mais você aumenta, amplia seu arsenal de conhecimento, mais o seu personagem, a interpretação vai ter. Como assim? Se você pega lá o Coringa, você quer fazer um vilão que ele seja maníaco, que ele seja sociopata, você vai e pega o Coringa. Perfeito! Necessariamente você não vai interpretar o Coringa, mas você pode pegar outro vilão, pegar uma propriedade dele, trazer pra si e adotar também essa e ir seguindo. Eu adoro fazer isso, cara, eu adoro. Uma das coisas que eu gosto de botar nos meus personagens é uma profundidade triste. Porque muitas das coisas que influenciam, acredito, né, para que a pessoa entrar numa vida do crime, uma vida de maldade, além de ser o estado social, né, que a sociedade está e vai levando ele, mas é o estado. Então, vamos falar que é uma lei que o camarada botou e que não deu certo e aquilo prejudicou a estrutura do vilão e o vilão se tornou um maníaco por conta de algo que aconteceu no passado e no meio daquela trama que todo mundo acha que o cara é ruim, ele vai lá e fala que a filha dele morreu e por isso ele se tornou daquela forma. Cara, eu me lembro quando eu narrei esse personagem que foi o Frank Flamel, foi o camarada que tinha um poder, né, ele buscava a imortalidade. E o poder que ele tinha, né, ele era vilão, o negócio super-herói, era exatamente absorver o poder dos outros. Ele era chamado de colecionador. E quando os jogadores foram debater de frente com ele e tal, ele muito cabisbaixo, ele foi e falou: eu tô aqui nessa vida hoje por conta da minha filha, que eu amava e ainda continuo amando muito,
mas por conta de um erro que a sociedade a levou. E por conta de tanto medo que ela teve, ela acabou se tornando uma coringa e morreu. Uma coringa no universo de Wild Cards é exatamente grande parcela, né, da sociedade que absorve o vírus, carta selvagem, e não morre. Acho que é 2% e 1% tem poderes. E ela na história se tornou uma rainha negra, né? No caso, ela tinha um poder que automaticamente matava ela. Então ela se tornou um coringa e acabou definhando com aquilo. E foi um momento em que o personagem Frank Flamel descobriu o poder dele de absorver o poder, porque quando ele pegou a filha dele nos braços, ele começou a chorar ali desesperado e absorveu a essência dela, absorveu o poder. E ela morreu. Cara, eu lembro exatamente da expressão de todo mundo aqui. Aqui, onde eu gravo é meu quarto, né? Tava todo mundo sentado aqui e todo mundo ficou assim, olhando pra mim. Tipo, eu nunca imaginava isso do Flamel. E acho que até eu fiquei surpreso com a minha interpretação naquele momento. Tinham me feito, né, uma pergunta lá no Instagram, qual foi a atuação mais brilhante que eu já vi no RPG até hoje. E a atuação mais brilhante foi um dos personagens dessa mesa, onde a esposa dele havia sido morta. E o personagem só bastou chorar aqui. E é uma dica muito importante que eu dou pra vocês, que para vocês ativarem esse lado de emoção, né, e levarem isso adiante, é muito simples. Pare o seu cotidiano e pense, o que me deixa triste? O que me faz andar no meio da rua e de repente eu dou um sorriso alegre? O que me faz só de pensar me dar raiva? O quê? E bota essas características que ele traz em você no personagem. Faz um personagem mesmo, construído, estruturado. Um personagem consolidado, não só enrolar dados em ficha, mas em interpretação. E eu acredito que quando você respirar fundo, é uma das técnicas que você faz, eu acho que deve ensinar isso no teatro. Respira fundo, centraliza, e você não é mais o mesmo, você é um personagem daquele momento em diante. Faça isso. É brilhante. Certamente se você pegar, né, e adotar, e você lembrar das coisas que deixam o personagem triste, alegre, e você sendo ele naquele momento, pode ter certeza que vai até chorar fazendo a atuação. Eu lembro que quando a esposa do Eric morreu, cara, eu acho que ele não estava na mesa. Então quando ele chegou a fazer parte de um grupo investigativo, que eu já citei aqui umas 2, 3 vezes, foi o Chris A no game, né, que eu narrava do Wild Card, que era só interpretação, era tipo storyteller. E quando a esposa dele morreu e ele chegou no lado da perícia, cara, o personagem dele, parecia ele, né? Eu tava vendo não o Eric, mas o Lucas aqui. O camarada quase chorou na minha frente, ficou todo mundo em volta assim, pasmo com a interpretação do cara. E algumas mesas depois, o personagem que matou ele, que era um dos personagens da mesa, foi atrás dele pra explicar a história e pedir desculpas. Cara, que atuação fantástica! Eu vi o jogador aqui no meu quarto gritar mesmo, entendeu? De olhar e falar, quem você pensa que é? De fazer isso comigo? E bum, levantar da mesa, todo mundo ficando pra cara dele, pegar a cerveja, não lembro, o uísque, jogar na parede, e todo mundo aqui, tipo, a densidade do lugar mudou. Não era mais o quarto, a gente tava realmente no Crystal Palace, e era outros 500, e o cara usou toda a interpretação que eu tô ensinando pra vocês aqui, essas técnicas de teatro, pra fazer. E cara, a interpretação é a alma do RPG. Se você faz bem feito, o RPG não é simplesmente um jogo, é realmente o jogo. A grande diferença do RPG para os demais jogos é que é a inspiração. É que não é aquela coisa monótona de você pegar o personagem, Deus me perdoe quem criou Skyrim, e sair mundo afora explorando, beleza, mas não há vida. Não há. E o RPG te dá essa oportunidade. Você está jogando uma ferramenta que te dá vida, que te dá oportunidade, por que você não a usa? Por quê? Use! Use, explore o máximo possível. E uma dica boa que eu dou pra vocês, mestres, é usar a trilha sonora no jogo. A trilha sonora, ela muda todo o ambiente, muda toda a essência. É engraçado que eu atualmente não sou um cara religioso, mas quando eu ia muito na igreja, né, tem um grupo, se eu não me engano, é pentecostal, chamado Gideões, que tem em São Paulo. A trilha sonora faz até o ateu chorar naquilo com o cara falando. É vibrante. Eu vou botar aqui um trecho pra vocês do filme Príncipe do Egito.
E esse trecho ele mostra exatamente essa transição. É quando Moisés ele para na frente do Mar Vermelho, Deus ele fala, né, com o cajado, há de fazer meus sinais, e ele bate e abre. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Com o cajado hás de fazer os meus sinais. Dá para vocês notarem a importância que é ter a trilha sonora no jogo? Se você... Vamos mudar, mestre, faça isso, jogador. Crie uma playlist própria do seu personagem. E quando você estiver em casa, interprete ele sozinho. Sozinho, cara. Pode ser uma loucura aqui falar isso, mas geralmente... Até no banheiro, muitas das vezes eu tô tomando banho. E eu paro pra analisar a aventura. Às vezes eu tô indo de bicicleta pra faculdade e eu tô lá imitando um personagem indo. Agora, né, um personagem que eu botei na campanha é o Tiberius, um tubarão, um tritão. E eu acho que eu fiquei a semana inteira indo pra faculdade pensando, cara, esse personagem vai ser muito foda. Ele vai fazer isso e eu continuava fazendo a voz. Não, o que vocês vêm fazer no meu navio não é coisa comum. Eu sou o rei dos mares e irei tomar cada região deste oceano. E, cara, faça isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? E assim como muitas das vezes essas dicas me ajudaram, até mesmo para fazer o vídeo que eu gravo para vocês. Se vocês pegaram o primeiro vídeo do canal, cara, era eu travado, era eu sentado, era de uma maneira. E eu decidi fazer diferente. Enfrentar meus medos, que era dessa parte da timidez, né? E ir avante. Mesma coisa quando fui fazer uma palestra. Fui fazer uma palestra em Niterói pela Secretaria de Cultura aqui do Rio de Janeiro. E quando eu fui, a palestra estava lotada, cara. E tipo, eu não esperava fazer uma apresentação com pessoas que eu nunca vi na minha vida na frente. E eu só respirei fundo. Aqui eu sou outro personagem, entrei. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Então, deixa o seu like aqui, comenta, cara, é muito importante, e se inscreve. Porque você tem que ir no canal, você vai ver vídeo toda quarta-feira. Esse vídeo aqui, né, é um formato novo que eu quero fazer, eu quero ver se vocês gostam. Então, se vocês gostaram de ter mais um vídeo por semana, comentem também. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estarem aqui até agora e boas aventuras. Valeu!